Hoje nós vamos fazer a segunda mensagem dessa série que nós iniciamos em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo ao Corinto, capítulo 1 ainda. Semana passada nós olhamos o verso 1 e 2 e nós demos uma atenção especial ao que nós chamamos de aspectos introdutórios para situar você. E aí você sabe, se alguém perguntar para você, você tem que estar na ponta da língua. Quantas cartas foram escritas para a igreja de Corinto? 4. O que nós temos, há uma discussão se foi 4 ou 3, mas vamos resolver aqui, pelo menos por nós, por enquanto, que foram 4. O que você tem na sua Bíblia é a segunda e a quarta. A primeira se perdeu, a segunda chegou, todas foram lidas lá, mas a primeira nós não temos. A segunda foi lida na igreja, a terceira carta severa de Paulo foi lida lá, mas nós não temos. Alguns vão dizer graças a Deus, que deve ter sido muito dura. E a quarta carta de Paulo, que é essa. Quando Paulo escreve, Paulo está mais tranquilo, Paulo está mais confortado, porque a carta que ele escreveu surtiu efeito. E Tito vai ao encontro de Paulo e encontra com Paulo na Macedônia, para apenas situar você, imagina a região da Grécia, a cidade de Corinto fica na Grécia, e se você subir ao norte da Grécia, você entra na Macedônia. Tito se encontra com Paulo na Macedônia e dá as boas notícias de que a igreja voltou à sensatez, de que a igreja havia se arrependido. Então Paulo, mais confortado, escreve essa carta com um tom um pouco mais brando, embora ele ainda vai escrever coisas duras, porque ainda ele sabe que na igreja permaneceram falsos mestres que ainda estavam ali esperando oportunidade para novamente levantar acusações. E a acusação que ficou pendente na mente dos coríntios era a ideia: Paulo é um apóstolo ou não é? Paulo é um apóstolo de fato ou não? Paulo inventou essas coisas de que ele viu Jesus em Damasco e todas essas histórias. Ninguém viu, só Paulo viu. Nem as pessoas que estavam com ele viram. Então eu acho que Paulo não é um apóstolo de verdade. Paulo não andou com Jesus no ministério terreno de Jesus. Então olha, Paulo não é um apóstolo. E esse tipo de acusação surgia. E interessante que mesmo pessoas que não haviam andado com Jesus diziam: eu sou apóstolo. E esse tipo de situação que já acontecia lá no primeiro século acontece até hoje. Os apóstolos que chegaram em Corinto eram mentirosos, eram falsos apóstolos, assim como os apóstolos da atualidade. Todos eles, sem exceção nenhuma, são falsos. Todos eles são pessoas que estão usurpando um cargo para explorar pessoas na busca de recursos financeiros. E é uma tolice. Hoje parece que as pessoas, o desconhecimento bíblico faz com que as pessoas olhem para o cargo de apóstolo e olhem e falam assim: olha, eu quero ser apóstolo para ser maior do que os demais. Quando nós olhamos no Novo Testamento, no princípio da igreja, e só existiam os apóstolos, mas desenrolando a história, quando você chega, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 15, há um concílio na cidade de Jerusalém. E nessa reunião em que Pedro, apóstolo, está participando, Paulo, apóstolo, está participando, há um pastor nessa reunião. E a palavra final não é dos apóstolos, a palavra final foi do pastor chamado Tiago. Então, ao longo do desenrolar do livro de Atos, você vai percebendo que dentro da igreja a autoridade pastoral foi superando, enquanto os apóstolos foram saindo de cena, a autoridade pastoral foi superando. Hoje as pessoas fazem o inverso. Elas querem ser apóstolo para ser acima, mas a atividade pastoral foi suplantando. Lembra quando Pedro estava na Galácia? Pedro é apóstolo, junto com Paulo estava na Galácia. E aí ele fala assim: chegaram os da parte de Tiago. E Pedro ficou com medo. Quem era Tiago? Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Por que Pedro ficou com medo dos enviados do pastor Tiago? Então você vai vendo que ao longo do desenrolar, você vai percebendo que os pastores vão recebendo de Deus a autoridade, enquanto Deus vai tirando de cena os apóstolos. Hoje as pessoas querem inverter tudo isso por desconhecimento bíblico. Mas não dá para explicar isso aí hoje, fica para uma outra oportunidade também. Vamos olhar o texto de hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos olhar no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. Lá diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Vamos olhar para esse texto e ver as lições que nós temos de tirar. A verdade central do texto de hoje é uma verdade simples, talvez alguns já tenham percebido aí no texto. Olha aí, a verdade central do texto de hoje é essa: quem sofre por causa de Jesus, quem sofre por causa do Evangelho, quem sofre por causa de Cristo, recebe de Deus um consolo especial, ou se você quiser, um consolo sem igual. Vou repetir: todas aquelas pessoas que sofrem por causa de Cristo, ou por causa do Evangelho de Jesus, vai receber de Deus um consolo sem igual. Esse texto aqui vai falar sobre sofrimento hoje e consolo. Há muitas pessoas que sofrem, há diferentes razões para nós sofrermos. Existe sofrimento na vida dos crentes que é fruto simplesmente de desobediência. Não é disso que nós vamos falar hoje. Há pessoas que sofrem porque fizeram escolhas erradas. Há pessoas que sofrem porque não foram sábias. E sofrimento chega na vida dessas pessoas. Mas hoje o texto está falando de um sofrimento que é um sofrimento singular, é um sofrimento específico. O texto vai nos falar de pessoas que sofrem, e são muitas as pessoas que sofrem por causa de Jesus. Talvez você esteja pensando: pastor, mas esse sofrimento ao qual ele está dizendo por Jesus, é aquelas pessoas que são aprisionadas, aquelas pessoas que sofrem martírio, que são chicotadas ou chicoteadas, desculpe-me, pessoas que sofrem algum tipo de lesão física por causa do Evangelho. Pastor, é esse tipo de sofrimento? Também. Mas existe um outro tipo de sofrimento por Jesus, que é um sofrimento comum, é um sofrimento mais corriqueiro. Quantas são as pessoas que sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de tristeza, de dor, de sobrecarga, simplesmente pelo fato, não outro, de serem crentes? Quantos jovens na escola são motivo de chacota, motivo de piada, zombaria, são a preferência da classe ou de alguns zombar com essas pessoas? Por quê? Porque elas são de uma pele, de um tom de pele diferente, de classe social diferente? Não. Muitas vezes jovens no povo de Deus sofrem porque são perseguidos por causa de Cristo. O testemunho deles em dizer para as pessoas: olha, é errado ficar. Ou simplesmente a postura adotada de falar: olha, não, Deus não me fez para isso. A postura cristã de, por exemplo, não passar cola ou não colar. A postura cristã de assumir na escola uma conduta que mostre Cristo ali. Quantos jovens são perseguidos, zombados e esculhambados na escola por causa de Cristo? Quantos irmãos estão aqui, quantos irmãos e irmãs, alguns até que eu conheço a história, sofrem perseguição dentro da família, são odiados pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, são odiados por tios e primos, pelo simples fato de serem crentes. Zombam de você porque você vem à igreja,
Zombam de você porque você faz escolhas diferentes, ou porque você não tem certos vícios. Zombam de você porque você adota um certo padrão de roupa, um certo linguajar. Zombam de você porque dizem que você dá o seu dinheiro na igreja. E você é motivo de zombaria na família, pelo simples fato de que Cristo Jesus é o teu Senhor. Quantos homens no trabalho são perseguidos porque adotam uma postura cristã de ética e não entram em certos esquemas, não entram em certos conchavos para tirar vantagem, não dão um jeitinho nisso, naquilo, e por causa da sua fé, muitas vezes perdem o emprego, ficam desempregados, passam dificuldade financeira, privação, pelo simples fato de ter honrado o nome de Cristo. Isso é perseguição que acontece a todo tempo. Então, nesse patamar dessa perseguição mais corriqueira, todos nós estamos inseridos de alguma forma. E se você não sofre perseguição em nenhuma esfera, você deveria rever os seus conceitos, porque a Bíblia nos diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não dá para você ser crente e o mundo aplaudir você. Não dá para você ser crente e o mundo falar parabéns, louvado seja Deus, olha que postura sua. Não. Você vai ser perseguido. E é esse tipo de perseguição a qual Paulo vai se referir nesse texto. E Paulo começa esse texto, em primeiro lugar, já falando que quem é perseguido recebe de Deus um consolo que é sem igual. Um consolo que as outras pessoas não podem ter. Um consolo que é dado somente àqueles que foram salvos pela fé. Um consolo que as pessoas não conseguem entender como esse consolo está na sua vida. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. Olha para o verso 3, como ele começa. Só introduzir o assunto, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo começa esse texto dizendo, bem falado seja Deus, louvado seja Deus, o Deus de todo consolo que ele vai mencionar aí? O fato é bem simples. Paulo diz isso porque ele mesmo acabara de experimentar esse consolo. Ele que estava sendo perseguido por causa do nome de Cristo, sendo acusado de não ser um apóstolo, ao encontrar com Tito, recebe boas notícias de que a igreja se arrependeu. Paulo recebe um conforto de Deus e ele escreve, bendito seja Deus que nos consola no meio do sofrimento. Paulo está pensando em si e depois ele vai sim colocar isso na vida da igreja. Então é disso que nós vamos falar. Talvez hoje você esteja aqui e há sofrimentos na sua vida, há sofrimentos que não, eu mencionei alguns sofrimentos que são fruto de desobediência, falta de sabedoria, até pecado, mas existem outros sofrimentos que não são fruto de nada disso. São fruto muitas vezes de Deus querer que você passe por aquilo, uma decisão soberana de Deus de permitir que você sofra. Há muitas pessoas que sofrem não por desobediência, mas por estarem na vontade de Deus. E além de tudo, o que nós não podemos esquecer é que existe o que é chamado sofrimento natural, que é consequência do pecado. O simples fato de você estar aqui, nós estamos inseridos num contexto onde o mal está em torno de nós. Quantas pessoas perguntam, pastor, uma criança foi atravessar a rua e um homem alcoolizado atropelou. Por que isso aconteceu? E normalmente as pessoas querem culpar Deus. Por que Deus permitiu? E quantas vezes eu digo para as pessoas, olha, o simples fato de nós estarmos inseridos num mundo onde o pecado reina, nós estamos expostos ao sofrimento. O sofrimento faz parte. Existe um dia em que o sofrimento vai terminar, mas não é aqui e não é agora. Há irmãos que sofrem, por exemplo, tem uma casa e podem sentir a casa foi arrombada, o carro foi roubado. Ah, por que isso aconteceu? Porque nós vivemos num mundo mau, onde o pecado reina. E as pessoas muitas vezes cobiçam os seus bens. Querem roubar sua casa, querem roubar seu carro, querem usurpar sua função na empresa. Faz parte. Esse sofrimento existe também. O sofrimento natural, existe o sofrimento fruto de pecado, e existe o sofrimento que Deus emprega na vida de alguém, por alguma razão. Deus tem propósitos no meio do sofrimento que muitas vezes nós não compreendemos. Hoje, especificamente, nós vamos separar esse sofrimento, fruto das demais coisas, vamos olhar especificamente
para aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. Se você hoje entrou aqui, a sua família zomba de você, riem de você, amigos, na escola, no trabalho, essa mensagem hoje é para você. Deus quer falar ao seu coração. Se você sofre por Cristo, escute o que Deus vai falar. Vamos então tirar as lições. Qual é o objetivo dessa pregação? É mostrar para você isso. Já que eu disse que o sofrimento, ou aquela pessoa que sofre por Cristo, quem sofre por Jesus, recebe um consolo sem igual. Então nós vamos olhar hoje, por que esse consolo é sem igual? Pastor, o que é diferente nesse consolo? O que faz com que esse consolo seja realmente sem paralelo neste mundo? O que faz com que esse consolo seja tão singular, tão ímpar, que não tenha parceiros e que nada neste mundo pode se igualar a ele? E é esse texto que vai nos mostrar. Tá bom? Então vamos ver. Porque o consolo de Deus para os seus filhos que sofrem por causa do Evangelho é sem igual. O consolo de quem sofre por Jesus é sem igual, por quê? Em primeiro lugar, olhe para o verso 3. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Em primeiro lugar, o consolo é sem igual, porque não é um consolo natural. Vou repetir. O consolo dado aos crentes que sofrem por causa do Evangelho, ele é sem igual em todos, não dá para ser reproduzido por ninguém, por esforço humano nenhum. Por quê? Porque ele não é natural. O que eu quero dizer com isso, que ele não é natural? Poderíamos escrever de uma outra maneira. Esse consolo é sobrenatural. O apóstolo Paulo, quando vai falar de sofrimento, quando vai falar do consolo, ele de cara nos diz qual é a fonte, a origem desse consolo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, que o Deus que fez o sol, o Deus que fez as estrelas, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, ele é o originador desse consolo. E ele, quando vê os seus filhos, quando observa um filho e vê um filho sofrendo, padecendo por causa do amor a ele, esse Deus se move, esse Deus trabalha, lidando no coração dessa pessoa que sofre, produzindo no coração dessa pessoa um consolo que não tem igualdade nessa vida. Um consolo de tal maneira que quando as pessoas olham para você, elas imaginam, essas pessoas são loucas. Como essa pessoa pode estar assim tão serena, tão tranquila, debaixo de tanta zombaria? Como é que ele mantém o equilíbrio? Como é que ele não perde a estribeira e quebra tudo e sai xingando? Com tantas pessoas zombando, perseguindo, pisando. Por quê? Porque no coração dessa pessoa é produzido um consolo que guarda essa pessoa, guarda a mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa, fazendo com que ela fique serena no meio da adversidade e da perseguição. Esse é o consolo sem igual. É assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus move e trabalha dentro de você. E o mundo olha para você e fala assim, não faz sentido, eu não consigo entender. Não faz. O mundo olha para as lutas dos crentes. O mundo olha para as adversidades que nós enfrentamos e nós temos adversidades. E muitas vezes o mundo não consegue entender a razão disso tudo. Eu gosto muito do texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a paz que excede todo entendimento é capaz de guardar os corações e mentes em Cristo Jesus. Olha o que ele diz, paz que excede o entendimento. O que é isso? Paz que suplanta, ultrapassa o entendimento. É uma paz que do ponto de vista humano é uma paz irracional. Eles falam assim, olha, eu não consigo raciocinar, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça como você funciona. Por exemplo, alguns olham para os crentes e pensam assim, como é que um crente passando por privação financeira vai à igreja e ainda dizima? Como é que alguém passando por dificuldade, como é que alguém às vezes desempregado se esforça ainda para sustentar uma igreja? O mundo olha e fala assim, isso é irracional, isso é insano, você é louco, não faz nenhum sentido a maneira como você vive. Alguns olham para casamentos de crentes e falam assim,
não faz nenhum sentido. Por que você insiste em ficar casado com essa ou com esse? Olha como ele te trata. Olha como ela te trata. Olha o desrespeito dela. Olha só, olha a agressividade dele. E alguns dizem assim, eu, se estivesse no seu lugar, há muito tempo, já teria, e aí vem aquele conselho. Que Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. E a pessoa diz para você, no seu lugar eu, olha, e aí começa a jorrar sabedoria do mundo, dizendo para você o que fazer. E você diz, não, ele é assim, mas eu creio que Deus está trabalhando. Ela é assim, mas ela é minha esposa. É com ela que eu vou viver a vida toda. A pessoa fala, ai meu Deus, eu não tenho paciência com você. A pessoa te deixa, não aguenta ouvir essas posturas. Olha, o seu marido é isso, deixa ele, faz isso. O seu filho, olha, perda de tempo. Já ouviu? Tem alguém na sua família que, eu não sei se você já foi assim, já chamaram você de ovelha negra? Alguns falaram já. Alguém falou, essa pessoa é um caso perdido. Eu não sei, talvez você era um caso perdido que Deus falou, olha, eu adoro trabalhar com casos perdidos. E buscou você e te salvou. E muitos crentes são enganados neste mundo, achando que o dia que aceitaram Jesus como Salvador, eles se tornaram plenamente sadios no aspecto da saúde, financeiramente resolvidos, esteticamente melhoraram, ficaram mais altos, ficaram mais esbeltos, a cor do olho mudou, ele tem toda uma dinâmica. E nada disso aconteceu. Aliás, é muito provável que ao se converter, você passou por mais lutas do que você enfrentava quando você não era crente. Quantas vezes a família persegue dizendo assim, olha, enquanto você não era crente, nada disso acontecia. Se converteu? Aí, agora. Quando você era, e aí cita uma religião qualquer, quando você era católico, nunca roubaram sua casa. Agora aí, agora roubaram. Quando você estava no mundo e você bebia e você saía e fazia um monte de coisa, você não tinha doença nenhuma. Olha agora, olha o que apareceu em você. Agora que você está na igreja, viu? E eles começam a sussurrar no coração das pessoas de que é castigo. Em algumas igrejas vão dizer para você que é maldição hereditária, que você tem que quebrar. E passar sal e ungir, e fazer todo tipo de coisa. E alguns acham que a vida cristã é uma vida de triunfalista. E aí cantam músicas, olha, posso pisar numa tropa, posso saltar as muralhas, eu sou mais que vencedor, o mar vai se abrir para que eu marche. Esse tipo de coisa, o apóstolo Paulo vem aqui, bendito seja Deus, o Senhor de toda a glória que nos consola. É dele que está o consolo. O pastor Marcos uma vez contou uma história de uma pessoa que foi contratada para ensinar as pessoas a serem felizes. O mundo tem as suas fórmulas. Então, como ser feliz? Como encontrar felicidade? Como ser consolado? E aí a pessoa foi lá, e era caro o curso. Você pagava um dinheiro alto e pensando, a pessoa tem um segredo aí que ninguém tem. E a pessoa falou, se você fizer o meu curso, eu garanto que você vai sair daqui. Garanto, ou seu dinheiro de volta. Certeza que você vai sair daqui feliz, certeza que você vai sair daqui consolado. E as pessoas se agruparam em grandes salões, e a técnica era a seguinte, anota aí que eu vou dar de graça para vocês, olha, baratinho, não vai precisar fazer nada. Era o seguinte, a pessoa disse assim, comece a rir. E a pessoa, como? Mas ri mais, e aí começou, as pessoas começavam a rir. E era uma palhaçada tão grande, que as pessoas achavam aquilo tão ridículo, que as pessoas começavam a rir, gargalhar. E riam mais. E elas falavam, viu como dá certo? E davam dinheiro, saiu dali falando, olha, estamos felizes. O segredo da felicidade é rir. Então quando você chegar na sua casa, vai para o espelho. Não, para o espelho não, que você não vai rir. Vamos pensar outra coisa. Deixa eu pensar outra coisa. Vá para um quarto escuro, apague a luz e comece a rir. Mas é isso, a pessoa mandava, olha para o espelho e ri. E vai rindo, e quanto mais você ri, mais o seu coração vai encher de alegria, e o consolo vai estar ali. Vi pessoas na Índia, por exemplo, que para encontrar paz, os gurus diziam o seguinte, também cursos caros.
Eles reuniam milhares de pessoas, auditórios com mais de 1.000 pessoas e tiravam todas as cadeiras. E depois eles pegavam poderosos alto-falantes e colocavam músicas indianas com um ritmo bem acelerado. E mandavam as pessoas gritarem e pular. A ordem era só essa: pulem e gritem, até eu mandar parar. E as pessoas começavam a pular e gritar e falar: olha, tudo que é ruim, tudo que você não gosta, põe para fora. Fala o nome daquilo que você não quer. Os palavrões mais terríveis eram ditos ali, e as pessoas pulando, o som encobria tudo aquilo lá. E as pessoas gritando freneticamente, gente caindo no chão. E depois de as pessoas ficarem fazendo isso aí, entre 20 e 30 minutos, as pessoas estavam exaustas. De repente, a pessoa cortava o som e falava assim: agora fique em silêncio. E gente, as pessoas diziam assim: eu estou sentindo uma paz. Eu estou sendo tomado por uma paz. A pessoa só ouvia a respiração, o coração dela é a respiração. Ela fala assim: nossa, que paz. Esse é o tipo de paz que o mundo dá. A paz do riso, a paz resultado de um grande esforço físico. Quando você para, qualquer um vai ficar em paz, falar: graças a Deus parou, né? Mas a paz de Cristo, a paz que vem de Deus, o apóstolo Paulo fala assim que a origem é sobrenatural. Por isso, se você sofre perseguição por causa do nome de Jesus, saiba também que é certeza absoluta que esse Deus vai produzir no seu coração um conforto que nada neste mundo pode explicar. É assim que é o consolo de Deus. Essa é a primeira razão, porque o consolo de Deus é sem igual. O consolo de Deus, a quem sofre perseguição no nome dele, é sem igual, porque não é natural, é sobrenatural. Está além deste mundo. Há uma segunda razão. Versículo 4 diz assim: Ele, falando sobre Deus, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a segunda razão, porque o consolo dado a quem sofre por ele é sem igual a quem sofre por Jesus. Olha aí, vem aí. É um consolo preparatório, é um consolo que nos prepara para alguma coisa. Quando você está sofrendo e Deus consola o seu coração, Ele não o faz para que você saia dali falando assim: olha, graças a Deus fui confortado, agora posso voltar para as atividades cotidianas. Não. O nosso Deus dá a você um consolo que é sobrenatural, que as pessoas não podem entender, para que você saia com esse consolo preparado para fazer alguma coisa. E o versículo 4 diz o seguinte: que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Viu como é o consolo de Deus? É um consolo capacitador, é um consolo que habilita você para o serviço de consolar pessoas. É interessante como nós muitas vezes olhamos para o sofrimento e perdemos a oportunidade de consolar pessoas no meio do sofrimento. Meus irmãos, escutem atentamente. No meio do sofrimento é a hora que você pode mais ministrar conforto às pessoas. Suponha que eu vá visitar você, ou que alguém visite você, e você está passando por uma luta muito difícil. Você está passando por um problema, seja uma perseguição por causa do nome de Cristo, ou seja uma outra luta qualquer. Suponha que você está passando por uma doença. Suponha que você está enfrentando uma adversidade em alguma área, profissional, financeira. Enfim, olhe na sua vida e pense qual seria uma dificuldade muito grande a ser enfrentada. Uma dificuldade que você falaria: olha, eu estou passando por essa luta e eu olho para os irmãos e eu não vejo os irmãos passando por isso. Suponha que alguém vai visitar você e no meio da sua adversidade, olhe para a situação que você está passando. Por exemplo, vamos tentar pensar num exemplo juntos aqui, senão cada um vai pensar num exemplo. Suponha que seja um problema de saúde, um grave problema de saúde que você enfrenta. E alguém vai visitar você, e enquanto conversa com você, a pessoa diz para você o seguinte: fique firme, logo isso vai passar. São palavras boas ou não? São palavras boas. Irmão, irmã, fique firme.
logo isso vai passar. Aí a pessoa olha para a sua vida, e a pessoa olha e fala assim, você já passou pelo que eu estou passando? Você fala, não. Algum familiar seu já passou por isso que eu estou passando? Não. Olha, que bom, o seu conforto é verdadeiro, é genuíno, você deve fazer isso. Mas olha qual é a dinâmica. Se uma pessoa vai visitar uma pessoa enferma e diz assim, eu também passei pelo que você está passando. Fique firme. Olha, vai passar. Olha, eu vou contar para você o que vem pela frente. O conforto que é dado por alguém que passa pela mesma situação é muito maior. Alguém vai confortar você porque o seu carro foi roubado. E a pessoa fala assim, olha, não se preocupe, eu também tive o carro roubado. Olha, Deus depois fez isso, fez aquilo. O seu coração recebe conforto. Você é perseguido no trabalho por causa do cristianismo, alguém vem para você e fala assim, olha, eu também passei por isso, inclusive eu perdi o emprego por causa disso, mas olha o que Deus fez, depois Deus fez tal coisa, e o bálsamo do céu desce na vida daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa que sofria tem uma rica oportunidade de derramar conforto. Quantas vezes eu, confesso para vocês, fui visitar pessoas em hospital, e eu que fui ministrado, em vez de ministrar, a pessoa me ministrou conforto. Me lembro de um irmão que nós fomos visitar e ele morreu, acho que 2 dias depois dessa visita. E nós conversávamos com ele, não me lembro ao certo todo o contexto ali, e nós perguntamos se podíamos fazer alguma coisa por ele. Ele falou, não, mas eu posso fazer por vocês. Ele segurou nossa mão, ele queria orar por nós. Eu falei, não, acho que está invertido aqui. Não, você que vai ficar, eu tenho que orar. Isso é conforto, gente. Pessoa do alto da sua enfermidade olhou para aquela situação e ministrou conforto. Me lembro que o pastor Marcos chegou pertinho do ouvido dele, ele deitado numa cama no hospital, eu de um lado, o pastor Marcos Branconato do outro, e foi dito para ele o seguinte, irmão, os médicos me fizeram uma pergunta, a família não quer fazer, então eu vou fazer. O irmão está me entendendo? Ele fez a cabeça assim. Os médicos disseram que eles podem dar para você um remédio para você dormir. O irmão está sentindo dor? Ele falou, sim. A dor é grande? Ele falou, sim. Os médicos disseram que eles podem dar para você um remédio para você dormir. A dor vai cessar, mas o irmão não verá mais a sua família, ou seja, o irmão vai partir enquanto dorme. O irmão quer isso. E ele fez, não. E nós entendemos por que ele não queria aquilo. Porque ele ainda queria ministrar aos familiares. Do meio do seu sofrimento, 2 dias antes de morrer, ele queria ministrar graça às pessoas que iam até ali. Sabe o que é isso? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Com a consolação que somos consolados. É com esse tipo de poder sobrenatural que guarda o seu coração que você consola pessoas. Então olhe para o seu sofrimento como oportunidade. Olhe para o seu sofrimento e fale, Senhor, a quem eu posso ministrar? Senhor, quem são as pessoas a quem eu devo transmitir o que o Senhor tem feito? E quantas vezes no meio do sofrimento Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida, que nunca fez em nenhum outro momento, e você pode compartilhar, pode contar. Hoje, depois de um bom tempo, nós temos a visita da Neuza aqui. Está ali atrás, não pode deixar ela embora sem dar um abraço nela. Fui visitar a Neuza me contou tantas bênçãos que Deus fez. Ela e o Rogério me contaram. Inacreditável. E olha que eu sou pastor, hein? Ela contava, fez isso, Deus fez isso. Olha, eu fui falar com o médico, aconteceu isso. Olha, tinha uma coisa programada, ia acontecer não sei aonde, eu estava numa consulta, e a outra consulta era para não sei, muito tempo depois, enquanto eu estava sendo consultado, tocaram perguntando se eu não queria ser atendida, porque uma pessoa desmarcou, e o exame era no mesmo local. Então ela conseguiu passar em 2 médicos no mesmo dia, para resolver, tratar um problema. Deus levantou pessoas para ajudar, Deus levantou irmãos para transportarem, irmãos para cuidarem.
Deus levantou diversas pessoas. Deus ministrou, por exemplo, o Rogério me contou que quando foi no setor dele apresentar o pedido de licença para poder estar acompanhando a sua esposa, e tinha que passar por uma perícia. E a perícia médica podia cancelar, fazer com que aquele mês o salário dele fosse totalmente, não fosse pago pela prefeitura. E ele levantou todos os documentos, foi lá preocupado, entregou tudo. E a moça da perícia pegou o papel e começou a olhar um papel por papel. E a pessoa não falava nada para o Rogério. Ela virava o papel, punha do lado, o Rogério falava, ih. A pessoa virava e foi olhando papel por papel, um a um, todos eles. Quando a pessoa acabou de ler todos os documentos, era uma senhora, a senhora começou a chorar na frente do Rogério. O Rogério falou, ih, é grave. E a senhora começou a chorar. E o Rogério olhava e falou, tudo bem? E a senhora disse assim, olha, eu passei pelo mesmo que a sua esposa está passando. Eu vi minha história aqui, tudo que ela passou está aqui. Ele virou para o Rogério e falou, você crê em Deus? Você confia em Deus? Rogério, claro, confio. Ele é meu Salvador. Fala para sua esposa, fé em Deus, que ela vai sair dessa situação. O que é isso? Eu nem sei, acho que ela não era crente. Era crente? Ela era crente? Não era crente. Mas Deus usa pessoas do meio do sofrimento para consolar os seus servos. Use o seu sofrimento não para murmurar. Seja um frasco que derrame graça sobre outras pessoas. É assim que Deus quer que você seja. Por quê? Porque quem sofre por Cristo recebe um consolo que é sem igual, porque é sobrenatural. Em segundo lugar, é um consolo que te prepara para que você seja uma bênção no meio do povo dele. Terceiro lugar, verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O apóstolo Paulo também diz que o consolo dado por Deus é sem igual, porque é um consolo que me associa a alguma coisa. O que é isso? O apóstolo Paulo diz que o meu sofrimento, assim como eu sofro por causa do Evangelho, aqueles que sofrem por causa do Evangelho, assim como Cristo sofreu, também vão desfrutar do consolo. Então Paulo diz que existe uma associação no sofrimento daqueles que sofrem por causa de Cristo, que em nenhuma outra situação acontece. Há diversos textos, muitas vezes nós olhamos para o nosso sofrimento, quando nós sofremos pelo Evangelho, quando as pessoas nos perseguem ou zombam de nós, e você tem a tendência de dizer assim, o meu sofrimento, mas o apóstolo Paulo parece sugerir aqui nesse texto que o sofrimento não é seu. O sofrimento é como se você estivesse aqui completando aquilo que Cristo melhora. É como se os seus sofrimentos aqui por Cristo fosse um complemento do que Cristo sofreu. Não da obra redentora, mas é como se os sofrimentos que Cristo sofreu nessa vida continuassem em alguma medida sendo derramados sobre você. A Bíblia não diz que o crente que sofre por causa de Cristo deva se envergonhar ou deva se desesperar. A Bíblia vai na contramão disso. Olha alguns textos. 2 Coríntios, aí nós estamos em 2 Coríntios 4:10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu sofro aqui consequências por causa de Cristo, mas a vida que ele produz já se manifesta em mim. O apóstolo Paulo fala que existe uma associação em quem sofre por causa de Cristo com o próprio Senhor que sofreu aqui. E olha que interessante, o texto bíblico nos ensina o seguinte, que o que sucedeu-se ao sofrimento de Cristo? Após Cristo sofrer, veio a sua exaltação, a sua glória. E o apóstolo Paulo fala assim, se nós sofremos com Ele, obviamente nós vamos ser exaltados com Ele. Existe uma associação no sofrimento de quem sofre por causa do Evangelho, que é só vista na beleza do Salvador. Outro texto aí. Gálatas 6:17. Gálatas 6:17.
É só você avançar. Gálatas 6, próximo livro aí, depois de 2 Coríntios, Gálatas 6, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala assim: quanto aos mais, falando para aqueles que se opunham ao ministério dele, Paulo diz assim: quanto aos mais, ninguém me moleste. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja: olha, eu não quero ser perturbado por ninguém. Nenhum de vocês pode me questionar. Por quê? Porque sobre o meu corpo eu trago as marcas de Jesus. Por causa dessa frase, que foi distorcida perversamente ao longo da história, alguns chegaram a dizer que Paulo tinha no seu corpo as chagas de Cristo. Sabe o que são as chagas de Cristo? Alguns dizem que Paulo tinha nas suas mãos feridas, nas mãos e nos pés, e um furo na lateral. É óbvio que Paulo não está dizendo nada disso. Paulo não tinha esse tipo de chaga, não é isso não. O que Paulo está falando, trago no corpo as marcas de Cristo, o apóstolo Paulo tinha sido chicoteado, tinha sido açoitado. Gente, quando Paulo tirava a camisa, as pessoas assustavam. Falou: nossa, Paulo, o que é isso aí? Paulo fala: isso aqui são as marcas, não são as minhas marcas. Olha o que Paulo fala: são as marcas do Salvador em mim, no meu corpo. Eu estou marcado por causa do Evangelho. Cada uma dessas chibatadas, cada uma desses ferimentos, pele levantada. Gente, numa época que não tinha antibiótico, não tinha gente para dar ponto, não tinha anador, não tinha remédio, não tinha nada. Cicatrizava do jeito que fosse. As costas desse homem, o corpo desse homem, Paulo fala assim: ninguém, olha, nenhum de vocês venha falar nada para mim. Porque no meu corpo, o meu corpo está cravejado das marcas do Salvador. Ao longo da história, disseram, por exemplo, que São Francisco de Assis teve essas chagas. Pegaram esse texto de Paulo e diziam que São Francisco tinha esse tipo de chagas. Há uma pintura que mostra isso. Um pintor representa Jesus encontrando com São Francisco, e das mãos de Jesus saindo algum tipo de raio, assim, sei lá, igual esses desenhos. Jiraiya, desenho japonês. Jiraiya, ninguém vai saber o que é isso, né? Desenho não. Não sei, desenho japonês novo, não sei qual é. Alguém fala aí. Naruto? Não, também não. Bom, não sei. Jademan, mas aí Jademan, meu Deus. Não vai saber o que é. Raios, tá bom? Só imagina assim, Jaspion, aí o pessoal não vai saber o que é. Aí fala Ultra Seven, Ultraman, aí vai ficar. Saía da mão de Jesus raios. E os raios perfuravam a mão de São Francisco, perfuravam os pés e a lateral. E dizem que Francisco de Assis morreu jovem, morreu por causa disso. Essas chagas foram se inflamando de tal maneira, sangravam muito, e ele não aguentou e morreu. Claro que é uma tolice, mentira, nada disso aí aconteceu. O que Paulo está dizendo aqui Paulo diz: no meu corpo, ele está todo marcado por causa do Evangelho de Cristo. Porque ele me associa, são sofrimentos de Cristo em mim. Os açoites que Jesus recebeu, eu também recebi no meu corpo. São açoites do próprio Senhor. Viu como Paulo diz? O meu sofrimento, ele complementa o sofrimento de Cristo aqui. É uma extensão. E assim como eu me associo com ele no sofrimento, eu posso ter certeza que eu me associarei no seu consolo. Mais um texto aqui. Colossenses. Você está em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Só avançando, não precisa ir para o índice não. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho, olha só, o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu estou completando o que restou, o que sobrou dos sofrimentos de Cristo em mim mesmo. Então, se hoje você sofre porque alguém te persegue na sua família, se alguém aqui já chegou até a apanhar por causa do Evangelho, se você passou privação por causa do Evangelho, bem-aventurado você é, porque você está trazendo sobre si a extensão do que aconteceu com Cristo. Em outros textos, nós poderíamos ficar citando tantos textos nessa noite. Em João 16, o Senhor Jesus diz assim: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Mas se guardaram as minhas palavras, também guardarão as suas. Deixa eu mostrar um último texto para nos ajudar. Vai para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5,
Talvez o texto que coroe isso aí. Mateus 5, versículo 10. Aí você volta um pouco, vai passar pelos evangelhos ao contrário, e você vai chegar em Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Olha o que Paulo, nesse caso aqui, o que o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos. Diz assim, versículo 10, Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não diz, coitadinho dos perseguidos, ele fala assim, muito felizes são os que são perseguidos por causa do meu nome. Versículo 11, bem-aventurados vocês são, quando por minha causa, ênfase nisso, hein? Por minha causa, não é porque você não foi sábio, é por causa dele. Vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Olha o que Jesus diz. Regozijai-vos e exultai. Ele fala de uma alegria, ele fala, saia pulando de alegria quando te perseguirem, te esmagarem por causa do Evangelho. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas, assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Há tantos e tantos textos que a Bíblia nos mostra. Nós nos associamos com Cristo quando somos perseguidos por Ele. Isso é uma das confirmações mais bonitas de que você é um discípulo. Quando as pessoas estiverem pisando você por causa de Cristo, Cristo fala, jubile, cante um louvor a Deus, porque o seu galardão é enorme. Se alegre, não por causa da perseguição, se alegre por causa da identificação que você tem com esse Salvador. É assim, a Bíblia não esconde o sofrimento, mas ela mostra para nós que quem sofre por Cristo tem um consolo sem igual, porque é um consolo que não é natural, é sobrenatural, é um consolo que me prepara para consolar outras pessoas e também é um consolo que me associa. Há um consolo que me modifica, verso 6. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Aí também, nessa parte inicial, Paulo está voltando no assunto lá, me prepara. Se eu sofro, é para consolar vocês, e assim por diante. Mas olha nessa parte que diz agora. É também para o vosso conforto, agora ele diz, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo diz que o sofrimento, quem sofre por causa de Cristo, torna-se numa pessoa que tem firme paciência. Os crentes de hoje em dia não sabem mais o que é isso. Eles não sabem esperar. Eles não conseguem. Nós vivemos numa sociedade ocidental que qualquer coisa nos irrita. Antigamente falava, estoura pipoca, a pessoa ia lá, pegava a panela e tinha todo um processo. Hoje a pessoa quer fazer pipoca de micro-ondas. A pessoa quer café é instantâneo. Nós somos pessoas assim, você compra o seu computador e você liga o computador. E o computador demora 1 minuto para ligar. E você fica na frente do computador dizendo o quê? Que computador lerdo, que coisa, que absurdo. Tem que trocar, tem que comprar. Vamos mudar o seu telefone. O seu telefone, quando você tira a foto no celular, hoje é comum o celular fazer isso, ele tira a foto, demora alguns segundos para a imagem aparecer da foto como ficou. Você fala, nossa, existem máquinas fotográficas que você calcula a velocidade do obturador para ela tirar a foto mais rápida. Nós somos pessoas do instantâneo, e a Bíblia diz que o sofrimento nos torna pessoas pacientes. O nosso Deus, em outros lugares a Bíblia nos ensina o seguinte, que para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Isso é para Ele, tá bom? Não é para nós, não é igual. Para Ele é assim, porque para Ele não tem tempo, Ele está fora do tempo, Ele não conta desse jeito. E quantas vezes você quer que as coisas sejam feitas assim, instantaneamente? Você parou para pensar que Deus criou todo o universo em 6 dias? Tudo que existe em 6 dias. Mas hoje, por exemplo, quando Ele vai criar uma árvore, quando Deus vai produzir uma árvore, Ele faz uma semente cair no chão. E vem a chuva, e a terra ali acomoda aquela semente, a semente nasce aquele brotinho, começa a crescer. E aí você vai daqui 1 ano, está um broto pequenininho. E aquela árvore para se transformar, aquela semente para se transformar uma árvore, demora 50 anos. Agora explica para mim essa lógica.
Deus faz o universo tudo em 6 dias e demora 50 anos para fazer uma árvore. Por quê? E a resposta é porque eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser. Eu posso livrar você do sofrimento assim. E eu posso deixar você anos no meio do sofrimento. E o que Deus busca é saber como você vai agir no meio desse sofrimento. O que Deus quer produzir na sua vida é paciência. Fala, Senhor, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode me consolar nesse instante, tirando-me dessa adversidade, ou pode me dar consolo. Aprenda o seguinte, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o consolo de Deus é na provação, e não é tirar da provação. Deus deixa você passar e te capacita. O apóstolo Paulo sabe disso, né? Quando chegar mais adiante, lá no capítulo 10, se eu não me engano, nós vamos ver, tira isso de mim. Não, a minha graça te basta. Mas a minha graça te basta, Paulo. Não vou fazer o que você quer. O sofrimento modifica você produzindo paciência. Então olha aí, nós estamos terminando. O consolo de quem sofre por Jesus é sem igual. E aí existem essas razões porque ele é sem igual. O consolo de Deus é sobrenatural. O consolo de Deus te prepara para consolar outros. O consolo de Deus te associa aos sofrimentos de Cristo e, logicamente, com a glória que vem depois. O versículo 6, o sofrimento de Cristo nos modifica, nos tornando pessoas pacientes. E por fim, o sofrimento de Cristo, o consolo de quem sofre por Jesus sem igual, porque é um consolo garantido, não há dúvida de que esse consolo virá. Verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim também o sereis da consolação. O apóstolo Paulo não deixa dúvida, vou repetir, presta atenção. O apóstolo Paulo diz assim, olha, existe uma coisa que é certa, existe uma coisa que é incerta. O que é incerto? Deus não garante que vai tirar você do sofrimento. Vou repetir, Deus não garante a você que vai retirar você do sofrimento. Mas há uma coisa que Ele garante. Ele garante a você consolo no meio da adversidade. Ele diz assim, é certeza isso. O livramento não é certeza, o consolo é certo. Isso é motivo de alegria ou não? Grande alegria. Eu não preciso tirar você, mas eu vou te dar suporte para que você enfrente a adversidade. Por isso Paulo diz, a nossa esperança a respeito de vocês está firme, é certa, é convicta, assim como vocês sofrem. É certeza que o consolo dele virá sobre vocês. Irmãos, essas são as 5 características que mostram para nós que o consolo de Deus, para quem é perseguido por causa do Evangelho, é um consolo sem igual. Aplicações. Agradeça a Deus pelo conforto dado a você, ele é sobrenatural. Agradeça a Deus. Em meio aos sofrimentos, ministre consolo. Esse é seu dever. Exale o bom aroma de Cristo. Lembre-se que quem sofre por Cristo será consolado assim como ele foi. Deixe Deus torná-lo paciente por meio do sofrimento. Peça a Deus, Senhor, olha, eu esperarei. E por fim, o consolo é garantido, mas a privação, o livramento do sofrimento, não. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Por que Deus trouxe você aqui nessa noite? É você alguém que sofre por causa do Evangelho? Deus trouxe à sua mente pessoas, situações em que você enfrenta zombaria? Família fazendo chacota, amigos, na escola, no trabalho. É você alguém perseguido em alguma esfera por causa do Senhor? Essa mensagem é para você. Deus tem para quem sofre por Ele um consolo sem igual. Pai, cada um de nós tem lutas. E nós queremos descansar no Teu consolo. Se nós sofremos por causa do nome do Senhor Jesus,
Sua palavra nos ensina que somos bem-aventurados, que somos pessoas abençoadas. O Senhor diz que nós não devemos reclamar, mas ao sofrermos por causa do Evangelho, devemos ter um coração grato, devemos ministrar consolo, devemos ser pacientes. Nos ajuda, Senhor, a não sermos murmuradores crônicos no meio da adversidade. Que no meio do sofrimento haja sorriso, que no meio da adversidade haja, Senhor, surja da nossa vida um doce perfume daqueles que são consumidos pela sua causa. Que o mundo olhe para nós e o mundo não compreenda, que as pessoas fiquem confusas ao perceber o consolo sobrenatural que nós temos. Guarda a tua igreja, Senhor. Dá-nos a paz que excede todo entendimento. Muito obrigado por encher o nosso coração da certeza, da garantia de que mesmo que a privação, que o sofrimento não seja tirado, o seu consolo é certo, é garantido a cada um de nós. E quando o sofrimento terminar nessa vida, nós seremos consolados com o consolo que o Senhor Jesus foi. Receberemos a exaltação, o descanso que é prometido àqueles que sofrem e àqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Certamente temos por lutas passadas. Algumas dessas lutas são mais severas do que outras, mas uma coisa, Senhor, nós queremos dizer: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso nós vamos te louvar sempre. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.